havia uma orientação, que depois a Gorete pode confirmar, de que os tutores tentem finalizar as avaliações até o dia 11, né? Para também não encavalar com as avaliações da próxima atividade. Mas também tem polos que já fizeram a prova presencial, já avaliaram a prova presencial, já estão postando a nota da prova presencial, né? E vários já fizeram isso. Até ontem, cerca de 200 alunos já tinham postado o trabalho final, né? Que também já estão sendo avaliados. Então, no polo aí o tutor presencial tem que colocar a prova, tem que colocar essas duas notas. A prova presencial, que a maioria já foi feita e está na finalização de correção, e a avaliação de nível 1. Essas o mais rápido possível, com certeza. A Cláudia está perguntando quais os critérios para a correção das provas presenciais. Se vocês prestaram atenção numa coisa, a prova presencial, eu tirei o caráter surpresa da prova presencial na medida em que as 3 questões foram colocadas, os 3 temas, né, não exatamente questões, foram colocadas com antecedência para que o aluno tivesse tempo de pesquisar e produzir e organizar um material a partir da reflexão num daqueles pontos escolhidos por ele. Então, eu acho que, basicamente, como vocês vão corrigir, vai ter uma recorreção que vai ser feita pela gente, considera a escolha do tema, a pertinência do assunto com o tema, a coerência da argumentação, né? Acho que a gente não está aqui para ficar corrigindo erro de português, mas eu acho que vocês devem indicar, quando vocês perceberem alguns erros, vocês devem indicar, eu acho que principalmente uma coisa, é preciso que essa avaliação seja dado um feedback para o aluno, tá? Eu senti que alguns tutores no encontro de sábado passado tinham uma preocupação de que os alunos do curso vissem a nota e a avaliação que ele fez da prova. Acho que vocês não têm que temer isso. Os tutores estão aí nesse momento como professores do grupo que está colocado, independente da idade dele com relação aos outros. Eles foram selecionados como tutores, eles são como se professores substitutos da gente aqui no curso de graduação. Cada um deles está qualificado à sua maneira pelo próprio programa e treinado pelo próprio curso para desenvolver a atividade avaliativa que ele tem que fazer aí. Eu até diria que as avaliações que eu olhei até agora, os tutores presenciais são até mais duros do que seria necessário, mas eu acho que é o nível de segurança que cada um tem. Basicamente, então, resumindo, presta atenção na pertinência entre o texto desenvolvido e o tema, a articulação, essa perspectiva do entrosamento com a teoria e prática, com o cotidiano da cidade, com o cotidiano da prática profissional, dependendo aí da escolha do tema que foi colocado, né? E eu falo que quando a gente vira para o parceiro ou para a parceira da gente depois de ter transado e pergunta, e aí, foi bom para você? É porque a gente sabe que foi ruim. Então, a gente sempre sabe quando está bom. A gente sente quando o que a gente está fazendo e o que a gente está avaliando está bacana e a gente sabe o quanto tem que ser atribuído. Então, confia no taco de vocês, que eu tenho certeza que vai funcionar. Estão perguntando a possibilidade de prorrogar o trabalho final da semana que vem. Da prorrogação do trabalho para o final da semana que vem é o que eu já tinha falado. A entrega é dia 30, seria amanhã, é o prazo que está colocado. A próxima disciplina começa dia 11, né? Que foi adiada, ela seria dia 5, a coordenadora está aqui, ela me falou que foi adiada para o dia 11. Né? Então, de um certo modo, vocês têm um pouco mais de prazo, podem ter, caso queiram, um pouco mais de prazo para entregar o trabalho sem que acumule e sobreponha-se à próxima disciplina, mas alerta, que vocês têm que tomar cuidado de não ficar adiando muito as coisas, porque vai sobrepondo. Provavelmente essa é a última prorrogação de início das disciplinas, porque a estrutura está fluindo agora de uma forma melhor, né? O prazo das próximas disciplinas vai ficar mais próximo do que é o prazo delas. Então, eu sugiro, eu não vejo problema de entregar um pouco depois, algumas pessoas entregarem um pouco depois. Mas eu acho que vocês têm que ficar atentos para não, volto a dizer isso, não se sobrecarregar deixando a atividade de disciplinas para trás com as novas disciplinas que vão estar surgindo. Vamos lá.
Josi está falando, estamos tendo problemas com a plataforma, pois os alunos estão postando as atividades e quando nós tutores entramos para ver, não tem nada postado. A Vanessa está lendo uma observação que foi feita aqui por uma tutora presencial aí, de que os alunos estão postando atividades e quando o tutor entra, o tutor presencial está entrando para verificar, não tem nada postado. Tem duas possibilidades aí, né? A primeira é que eu não tenho certeza se o tutor presencial ele tem autorização para ver a postagem de avaliação disso. Ele tem. Então agora ele está me confirmando que tem. Então isso elimina a possibilidade de que ele não tivesse acesso. Então tem uma outra possibilidade. O aluno não postou a atividade onde deveria postar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A atividade, eu vou falar do que eu estou vendo no fórum local, nos fóruns locais e no fórum geral. Tem uma atividade que se chama Respondendo o Tempo da Minha Avó. Tem um fórum, tem a atividade do tempo da minha avó de buscar, de dialogar, mas tem uma atividade que os alunos têm que postar, depois de conversar, de ver, tem que postar um texto sobre as observações dele dessa relação com o passado, com o presente, com as crianças que estão dessa conversa e discutir um pouco isso. Isso é um texto offline. O que significa isso? O texto vai ser produzido no computador, no Word ou no programa que vocês estão utilizando. Esse texto vai ser anexado na tarefa. E ele só aparece para a gente aqui poder avaliar se ele for anexado como se fosse um anexo de e-mail na tarefa. Você entra lá, respondendo o tempo da minha avó, vai aparecer logo embaixo, editar texto a ser enviado, ou salvar texto, alguma coisa desse gênero. Você vai clicar ali, vai aparecer uma janela, você vai procurar o arquivo, vai anexar o arquivo e vai enviar. Somente desse modo esse texto, esse trabalho consegue chegar no local onde a gente consegue avaliar. Então, se ele não está aparecendo, é porque ele não foi postado no lugar correto. E eu digo que vários alunos, eu percebo pelo fórum, estão colocando no fórum algo que seria da atividade. Alguns eu tenho intervido e perguntado assim, bacana a sua colocação aqui no fórum, mas isso seria muito bacana lá na atividade, na tarefa. Você postou no lugar correto? Porque se não postou, a gente não tem como avaliar. E essa colocação também, eu diria, ontem eu postei no fórum de tutores, no fórum local, no fórum regional, sobre as atividades postadas fora do lugar, explicando que é impossível para a gente corrigir atividades que não estão onde elas deveriam estar. Nós não conseguimos procurar aonde, no universo de 700 pessoas, foi parar a colocação que estava colocada, que estava postada. Então, o que eu peço aos alunos, reiterando a minha fala anterior, é verifique, porque se a tarefa, se a postagem não está na tarefa, ela não tem como ser corrigida. Então, ela tem que ser postada no lugar correto. Tem mais alguma, Vanessa? Tem. A aluna Camila L. pergunta, professor, quando acessamos o perfil e digitamos o relatório e dirigimos ao relatório de atividade, em alguns encontramos o termo não tentativas. Vou dizer para vocês já brevemente, vou nem esperar a Vanessa acabar de ler. Essas atividades são isolamento social ou isolamento social 2 teste, a revenda a primeira semana, são todas aquelas tarefas que tem 3 quadradinhos assim, que é o que a gente chama de lição. Se vocês olharem ao lado ou a legenda do que significa cada um daqueles ícones, vocês vão ver, lição. Também, volto a dizer, se vocês estiverem frequentando os fóruns, essa explicação já estava lá no fórum desde a segunda semana do curso. Essa atividade ela era inicialmente avaliativa, não conseguimos aqui administrativamente configurar a atividade para que ela aparecesse nota, né? Aí o que eu decidi, e isso está no fórum, é só vocês procurarem lá no fórum e lerem que vocês vão encontrar. Criar o hábito de ler diariamente o fórum. É óbvio que hoje, se vocês forem lá, tem 5, 7, 8 semanas de fórum, vai ficar difícil de encontrar as coisas. Mas se vocês criarem a rotina de ir diariamente ou na semana e ler os tópicos daquela semana, vocês vão se manter informados dessas questões. Então, eu retirei esses itens de avaliação, eles não são mais avaliativos, porque a plataforma a gente não está conseguindo configurar para que ela avalie. Por isso está aparecendo ou 0 ou não tentativa. São só